Falei que a pastora já pregou, porque ela falou várias coisas que estão na palavra que eu vou falar hoje. Todos já ouviram falar de Charles Spurgeon? Foi um pregador, né? Lá na Inglaterra, um grande avivalista, foi um homem muito usado por Deus. Era de uma família muito rica, teve um encontro com o Evangelho, fez uma grande transformação na Inglaterra, a ponto de ruas inteiras que tinham cabaré fecharem os cabarés, de tanta gente que se convertia às pregações, né, dele. E ele deixou muita coisa escrita, é muito interessante buscar no que ele escreveu sobre Deus, né, algumas respostas. E aí ele fala sobre a oferta de um senhor. Um homem comovido com a necessidade de um pregador, resolveu ofertar 100 libras. Mas como 100 libras era um valor muito grande naquela época, a gente está falando de 1950, mais ou menos. Não, antes. Eu anotei aqui, mas anotei errado. Coloquei 1958, mas é antes. Enfim, está no livro Mensageiro da Paz, daí dá para achar, de Charles Spurgeon. Esse cara opta então por fazer da seguinte forma o pagamento para aquele missionário. Enviar 5 libras de cada vez por correspondência. E ele mandava 5 libras no envelope, numa carta, escrito assim: depois virá mais. Depois virá mais. Uma semana depois, aquele missionário recebia outras 5 libras e o bilhetinho: depois virá mais. Então, ele sempre estava apontando para o futuro, e diz o pregador lá que ele ficava muito esperançoso quando ele recebia, porque ele não sabia qual era o valor total da oferta, eram 100. Mas aqueles 5 já abastecia a semana toda daquele pastor, daquele missionário. E o bilhetinho: depois virá mais. O mesmo Charles Spurgeon, ele tinha um grande orfanato. E ele precisava de 300 libras para custear aquele orfanato. E ele escreve que ele tinha 3 pregações numa sequência, em várias igrejas. E ele falou assim, com essas 3 pregações, a coleta, né, falava-se coleta, né, a oferta, a coleta, eu vou fazer 300 libras. E orou a Deus. E ele fez, de fato, 300 libras. E ele foi para casa todo contente. Quando ele chegou em casa, Deus falou com ele: dê essas 300 libras para aquele outro orfanato. E ele falou: mas Senhor, são as 300 libras que eu tenho. Dê para aquele outro orfanato. E ele não conseguia dormir, e essa voz incessante do Espírito Santo falando com ele: dê para o outro orfanato. Quando amanheceu, até ele falar sim, Senhor, ele não conseguia dormir. Aí ele falou sim, Senhor. Aí dormiu. No outro dia levou lá no outro orfanato. Chegou lá, o pastor líder daquele orfanato estava orando de joelhos. Diz que ele chegou, bateu as mãos nas costas do cara e falou: vim te trazer 300 libras. E o pastor que estava ajoelhado falou assim: é exatamente o valor que eu estou pedindo para Deus agora, para custear o meu orfanato. Ele falou assim: amém, glória a Deus. E o Spurgeon foi para casa todo contente. Chegou em casa, tinha um outro cara esperando ele, com um envelope na mão, com 330 libras. 330 libras. Ou seja, 10% a mais do que ele tinha. E ele custeou o orfanato dele, que também precisava de 300 libras, e ficou com 30 libras. Esse outro aqui, eu presenciei. Foi o pastor Floriano. Ele falou que um dia ele foi fazer uma pregação, e durante a oferta, um menino muito comovido chegou à frente e enfiou as 2 mãozinhas dentro da salva. E aí vieram corrigir ele, né, que ele não podia tirar dinheiro. Ele falou assim: não estou tirando dinheiro. Eu quero entrar na salva, disse que a criança falou. Ele perguntou por quê, né? Ele falou assim: porque eu não tenho o que ofertar. Então eu quero ofertar a mim mesmo. A mim mesmo, uma criança. E o último, pastor Nelson. Também, mesma época do pastor Floriano. O pastor Nelson falou que uma pessoa foi pedir alimento na porta dele. Ele foi lá atender. Quando ele falou que ia fazer alguma coisa, quando ele virou a costa, disse que o pastor pensou assim: vou fazer um pão com banana. Aí quando ele entrou na casa, o cara gritou lá da frente: olha, só não faça pão com banana, porque toda semana eu como pão com banana.
Aí disse que o pastor entrou contrariado, assim, chegou na cozinha e falou assim, meu, não quer pão com banana, mas que cara metido, né? Aí ele pensou assim, mas e se ele não for um cara, for um anjo? Então eu vou esquentar uma comida legal. Aí ele preparou um prato e levou para aquele homem. Diz que quando entregou o prato para o homem falou assim, ó, semana que vem vou mandar entregar um presente aqui para o senhor. Ele falou, ah não, tá bom, não precisa, muito obrigado e tal. Diz que na semana seguinte chegou 1 quilo de feijão. Não, mentira, não era 1 quilo, um saco de feijão. Um saco de feijão. Na outra semana chegou 1 saco de arroz. E na outra semana, 1 saco de batatas. Ele recebeu 3 vezes. 1 saco de arroz, 1 saco de feijão e 1 saco de batata. Diz que ele ficou pensando assim, se esse mendigo tem tanto poder para dar 1 saco de arroz, 1 saco de feijão, 1 saco de batata, por que ele não cozinhou para ele? Então ele concluiu que não era um mendigo, que era alguém que foi enviado para Deus, por Deus. E aí ele, com essas doações, ele pôde fazer outras doações. Amém? Já entenderam onde eu quero chegar, né? Então tá bom. Nós vamos falar de ofertas. A oferta, se nós pegarmos a tradução de oferta e olhar para o mundo atual, nós vamos entender que a oferta é um produto qualquer, oferecido no mercado, e que a oferta pode ser a redução de custo desse produto. Ok? Mas a oferta para Deus não é isto. A oferta na Bíblia, ele tem um outro sentido, que é completamente diferente. E vem de encontro ao que a pastora falou. Nós olhamos para um sistema que é divino, e não para um sistema que é mundano. Então vamos olhar para a Bíblia e entender o que é a oferta. A oferta é a ação de oferecer algo. É ofertar-se. Né? Ofertar-se a si mesmo, é sacrificar-se em prol de alguma coisa, doar algo, sacrificar algo, e é expressão de gratidão, de alegria e de amor. Olha só, a gente entende lá quando abre a internet, ou liga lá a TV, ou está assistindo YouTube, vem as propagandas com ofertas, né? Mas a oferta que Deus quer não é essa, de um produto ou de um valor, ou da redução de um preço. Ele quer é isso, é um sacrifício, é uma ação sua, em prol de algo do reino. É de uma ação sua, em gratidão, em satisfação, em adoração. Amém? Então nós temos que mudar o nosso raciocínio. Não é o fato de trazermos aqui R$100 ou R$1. É o fato de estarmos gratos. Não é o fato de nos ajoelharmos no dia da Santa Ceia e fazer uma oração após a comunhão dos pães, porque todo mundo dobrou o joelho. Mas é você dobrar o joelho aqui porque você já dobrou esse joelho em casa. Por 10 minutos? 15? Por 1 hora? Não sei qual vai ser o seu sacrifício. Qual vai ser a sua doação de tempo, né? Qual vai ser a sua expressão de amor, de louvor, de gratidão. A sua oferta é uma expressão de amor. Amém? Então vamos ler lá Romanos 15, do 15 ao 17. Romanos 15, versículo 15 ao 17. Eu dei lá o bilhete, eu fiz a colinha lá para eles colocarem. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Todos conhecem quem escreveu Romanos? Conhecem? Paulo. Tem uma característica muito legal no livro de Romanos. Obrigado, não precisa. Que é o seguinte, Paulo escreve, com quase 30 anos de ministério, a carta a Romanos. Ele ainda não tinha estado em Roma. Ele estava na sua 3ª viagem missionária. É a carta onde Paulo mais relata o Antigo Testamento
e fala sobre a rejeição de Jesus Cristo pelos judeus, a vinda de Jesus Cristo para os gentios. Ele fala sobre o pecado, que é a transgressão pessoal e a transgressão à lei de Deus, e ele demonstra o poder do Espírito Santo de transformação do homem do início ao fim dessa carta. O que Paulo está tentando dizer para os romanos? Nessa época, os romanos estavam recebendo notícias de uma teologia diferente, de que eles tinham que se tornar como os judeus. Vamos entender o mundo dessa época. O mundo dessa época era dominado pelos romanos. Os romanos tinham uma cultura que era grega. E eles dominaram Israel, a Judéia, né? E lá surgiu Jesus Cristo. E lá ele foi crucificado. Lá ele morreu, ressuscitou e surgem todos os apóstolos. Certo? Amém? Estão acompanhando? E surgem as pregações dos apóstolos e as igrejas que os apóstolos foram fundando durante toda a caminhada missionária deles. E surge uma igreja em Roma, que provavelmente foi de alguém que ouviu alguém e se converteu e foi lá e abriu a igreja. Só que como tudo que é criado e tem o dedo do homem, pode surgir um costume. E às vezes tem costumes que são bons. Mas o meu costume de usar uma roupa assim, pode não ser o costume de alguém aí mais jovem que quer usar um outro tipo de roupa. E eu não posso impor isso a ele. Amém? Aí o que aconteceu? E queriam impor coisas aos romanos. Então Paulo vem com uma carta e explica que não tem nada daquilo, que é diferente, que a oferta, ela é aceitável ao Senhor, a oferta dos gentios, como o gentio é. Então vamos entender como o gentio é. O gentio não é nascido judeu. Dá para entender, né? Nós não somos nascidos judeus, a não ser que tenha alguém aqui de família judaica. Então você não nasce judeu. Logo você não precisa cumprir as leis judaicas. Nós vamos cumprir quais leis? Temos que cumprir alguma lei? Essa lei que nós temos que cumprir é uma lei que o Espírito Santo vai escrever em nossos corações. Amém? É a transformação pela graça de ter aceitado Jesus Cristo e estar conforme essa graça. O Espírito Santo vai nos orientando em todas as coisas, para que a gente vá sendo transformado de graça em graça, de vitória em vitória, até chegarmos no pleno entendimento de Cristo Jesus. Amém? Então Paulo vem e fala isso. Então ele fala que aquela oferta, que aquele sacrifício dos gentios que estavam em Roma, ou seja, nós, já era aceitável no Senhor e já era santificado no Espírito Santo. E esse sacrifício e essa oferta, elas são quais ofertas? Então nós precisamos entender tudo que Paulo vem narrando, né? Então ele vai lá no início do Velho Testamento e começa a dizer todo o processo da vinda de Cristo, até a vinda de Cristo e depois do Espírito Santo. Então nós vamos pegar lá, olhando o Antigo Testamento, a Velha Aliança. Quem foi o primeiro cara a dar uma oferta? Opa, já veio uma resposta certa ali. Abel. Então Abel pegou da criação, daquilo que foi o fruto do que ele criou, e fez a primeira oferta. Quem é mais teológico já discorda, né? Já está falando que Deus ofertou primeiro. Não, vamos ver o homem, né? Oferta do homem, né? Então foi Abel. Abel foi lá e já separou uma oferta. Ele estava grato pelo que havia criado, né? Ele não colheu, né? Foram animais. Então, assim, de todos os animais que ele conseguiu criar, ele foi lá, separou uma porção e fez uma oferta de gratidão a Deus. Deus aceitou essa oferta? Aceitou. A Bíblia diz que aceitou. E criou até ciúmes, que criou uma contenda que gerou o primeiro assassinato. Depois nós temos a figura de Abraão. Abraão também fez uma oferta. Qual foi a oferta de Abraão? Foi o filho. Ele acreditava que se ele sacrificasse o filho dele, de algum poder de Deus, ele ressuscitaria. Como Deus fez com o seu filho. Olha só, a figura de Cristo no filho de Abraão. Davi fez oferta? Davi fez uma oferta para a construção do templo. Se você for lá e ler todo o material do templo,
foi doado por Davi. Davi separou tipos de madeira, tipos de pedra. Tem lá toda uma explicaçãozinha na Bíblia de como foi feito o templo. Davi separou todos aqueles materiais. Tem uma mulher, Abigail. Abigail fez uma oferta de paz. Tinha um problema sério, o marido dela com Davi. E ela foi lá durante uma festa. E ela separou do alimento preparado para a festa. E mandou o pessoal ir encontrar Davi no caminho, no trecho. Davi estava preparado para vir e acabar com a festa. Tinha um lance mal resolvido, uma treta, né? Como se diz hoje lá, mal resolvida. E ela enviou uma oferta de paz. E aquilo lá amansou o coração de Davi e trouxe um entendimento sobre aquela questão. Foi uma oferta de paz. Eliseu, profeta, quando Elias jogou a capa sobre as costas de Eliseu, ele entendeu na hora o que ele tinha que fazer. Ele foi lá, ele estava arando a terra, ele pegou aquelas madeiras, uma carroça, eu não sei explicar muito bem como que é um arado que o boi leva, quebrou aquilo, fez uma fogueira, pegou aqueles bois, sacrificou aqueles bois, assou e deu de comer à população. Foi a oferta de Eliseu, de gratidão em sair para pregar a mensagem, a profetizar, né? E Daniel? Daniel também fez uma oferta. A oferta de Daniel foi na contramão de tudo. A oferta de Daniel foi não comer da mesa do rei. Ele se absteve dos alimentos. Era a oferta dele para Deus, eu não quero isso. Eu quero aquilo que está apresentado ao meu Deus. E ele declarou jejum e comia verduras e comia uma alimentação totalmente diferente da que era servida na mesa do rei. E Deus foi com Daniel. Ele trilhou um caminho, ele foi julgado por esse caminho, ele foi condenado por esse caminho, ele foi jogado numa fornalha, mas quem estava lá com ele? Um quarto homem, né? Que foi jogados 3, né? Que era Mesaque, Sadraque e Abednego, que era Daniel, os outros 2 nomes eu não lembro. Mas foram jogados juntos, e aí estava lá um quarto homem com ele, caminhando. Você vê que às vezes a oferta, ela vai produzir um fruto depois, né? Tem, já no Novo Testamento, a oferta da viúva pobre. Essa já foi várias vezes pregada, né? A oferta da viúva pobre. Tem 2 pessoas ofertando. Um cara muito rico, que chega e tira lá um monte de dinheiro e põe, e uma viúva muito pobre, a palavra diz, que ela vai lá e oferta de tudo que ela tinha. E aí Jesus pergunta, qual era a oferta mais importante? Qual é a que foi aceita? Por isso que eu estou falando, não é questão de dinheiro, é a questão do coração, é a questão de gratidão, é a questão do louvor. E tem a mulher também que derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, que também gerou uma contenda entre os discípulos, né? Que poderia ser vendido aquele perfume e aquele dinheiro doado aos pobres. Mas você vê qual foi a oferta dessa mulher. Ela estava grata pela salvação, ela estava grata pelo que Jesus havia feito, e ela vai lá e quebra um vidro de perfume muito caro na época, sobre a cabeça de Jesus, né? E unge ele inteiro, o corpo todo. Jesus ficou ungido. Mais ou menos como eram feitos os sacrifícios anteriormente. Ela estava profetizando que aquele homem seria sacrificado. Se a gente for lá, quando Jesus nasceu, dias depois, ou anos depois, chegam os 3 reis, né? E aí eles vão lá adorar o menino. E quando eles vão lá adorar o menino, eles levam ofertas para adorar aquele menino. E o próprio Senhor Jesus, Hebreus 10:14, ele também deu uma oferta. Porque com uma só oblação, essa é uma outra palavra para oferta, é sacrifício, oblação. É ele próprio se sacrificando. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quem são os santificados? Gente, nós fomos aperfeiçoados nesse sacrifício, nessa oferta. Então como que a gente não vai ofertar? Como que a gente não vai ser grato e voluntarioso e generoso e não vamos ofertar?
Eu não sei o que você vai pôr hoje como oferta diante de Deus. 1 hora do seu dia, ou seu carro, ou finança. Eu tenho um amigo, em comum também, nosso, que é o Carlinhos. Eu não conheço ninguém que tenha custeado mais missionários e mais faculdades de pessoas do que esse cara. Simplesmente assim, a gente está conversando, ele fala assim, fiz tal coisa, tal coisa. Sabe aquele missionário? Tanto. Sabe aquele curso lá? Eu que paguei. Ele é uma bênção. Ele falou assim, Rubinho, eu não vou. Então eu pago quem está indo. Ele falou assim, eu não vou sair e fazer evangelismo de rua. Não é o meu jeito. E para quem conhece, ele sabe que não é. Ele não vai fazer. Mas ele paga quem está indo fazer. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração. Qual é o seu sacrifício? Qual é a sua oferta? Pode ser encher essa sacola laranja. Amém. Pode ser se tornar um dizimista fiel. Pode ser vir aqui na igreja para ajudar na pintura, na reforma, na limpeza, na portaria. Pode ser virar diácono. Pode ser assumir o grupo de homens. Pode ser criar uma nova célula. Pode ser mais uma banda de louvor. Pode ser louvar mais intensamente. Pode ser 1 hora de intercessão. Pode ser, gente, meia hora de intercessão. Pode ser 10 minutos. Se você faz 0, 10 minutos, você começa com 10 minutos. Comece. Faça a sua oferta. Faça o seu sacrifício. Tem outros que a gente deve fazer. O Espírito Santo deve estar falando contigo. Ele falou muito comigo. Eu já sei os meus. E como que a gente vai fazer isso? Mateus 5, versículo 23 ao 25. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. É com amor. A gente vai fazer debaixo da graça, debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo da transformação do Espírito Santo, debaixo de um entendimento de sermos uma igreja saudável. A pastora falou que o coração dela tem ardido pela volta. O meu também. Eu acordo todo dia e falo, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas o meu coração, ele tem ardido pela igreja local, por vocês. A pastora sabe. Quantas vezes eu converso com ela? Eu tenho amado a igreja. Essa igreja, local. Não a igreja invisível. É fácil de amar a igreja invisível. Eu amo a igreja. Eu nem sei quem é a pessoa. Eu amo vocês. Eu amo vir aqui à frente e poder olhar vocês. Eu amo poder ligar para a pastora e conversar com ela. Eu amo trocar uma ideia com o Marcelo. Eu amo a igreja local. Eu gosto de ver os grupos. Gosto de ver os envolvimentos, os ministérios. O meu sacrifício tem sido esse. Orar pela igreja local. Ou como o Espírito Santo me falou outro dia, base. Ter base profunda, base larga, para erguer algo. Os egípcios sabiam isso, né? Fizeram a pirâmide. Agora vai sair o prédio mais alto de Curitiba. Outro dia tinha um drone lá filmando e mostraram o buraco que foi cavado lá para poder pôr as garagens e os alicerces, né? Aí a gente vê assim, como é importante a base. O Rodrigo falou hoje ali como é bom se aprender desde pequenininho. Mas se não tiver você para falar, se não tiver você para orar, se não tiver você para ofertar, não vai acontecer. Gente, não vai acontecer se você não fizer. Só vai acontecer se você fizer. Deus, ele não precisa do Rubens, mas ele precisa de alguém que se voluntarie. Eu quero saber se você quer se voluntariar. Se você deseja isso. Não importa a tua situação financeira. Não importa a tua idade. Não importa o teu conhecimento.
Se Deus falou, tem mais por vir, como naquela leitura que a gente fez, tem mais por vir. Se Ele falou assim, você vai ser ministro dos jovens, tem mais por vir. Você vai ofertar R$10 na semana que vem, tem mais por vir. Amém? Então nós temos 7 motivos para ofertar. Olha que legal, agora vamos para a prática. 7 motivos. O primeiro deles, a gente oferta como uma semente, que vai dar o fruto na estação correta. Então você oferta hoje, pode ser na vida de um irmão, pode ser aqui na salva, pode ser de qualquer outra forma, pode ser finança, pode ser uma carona, pode ser a roupa do seu corpo. E isso vai gerar um fruto, que você vai colher na hora certa. Que pode ser na tua empresa, que pode ser no seu lar, que pode ser um livramento, que pode ser um... Gente, não sei, Deus vai criar algo, amém? Você pode ofertar por gratidão, por satisfação, por amor, por prazer. Você foi salvo. Eu sou grato pela salvação. Eu fui curado, eu estou grato. Eu consegui um emprego, eu estou grato. Alguém da minha família foi curado, eu estou grato. Alguém da minha família veio para Jesus, eu estou grato. Você vem e oferta. Você vai ofertar por um ato de adoração e de honra. Você veio aqui para estar diante do Senhor. Você já deveria ter estado antes na presença dele do que vir daqui. Então você pode ofertar a Ele o seu tempo. Um momento seu de meditação. Meditação com Deus não é esvaziar a cabeça, é encher a cabeça dele. Divinamente, mente divina. Você precisa disso. Nós precisamos. Nós precisamos mudar o nosso olhar sobre o mundo. Se nós não tivermos tempo diante dele, nós não vamos entender o propósito dele. E o propósito dele na sua vida corresponde ao que ele vai fazer na sua vida. Ou seja, tem mais. Tem mais aí para vir. Para mudar o coração e nossa relação com o material e a forma que sentimos ou pensamos. Você vê lá o Spurgeon, um homem, um pregador. Falou assim, como que eu vou dar os 300 se eu vou precisar dos 300? Esse é o pensamento normal. Quem não tem esse pensamento, meu Deus, não é normal. Tem que acontecer isso. Vocês já foram tocados a ofertar algum valor e vocês pensaram assim, não consigo? Sim, né? Acho que todo mundo, né? É normal, é humano. Agora, quando você oferta, aí é divino. Aí a tua mente muda. E aí você liga um novo canalzinho ali de conexão com Deus. E a segunda vez que ele fala, vai ser tão fácil. Você vai até ofertar mais, porque você já sabe que vem na hora certa e venha mais. Amém? Por amor ao próximo. Missões. Caridade. Alimento. Roupa. Amor ao próximo. Ou vocês acham que ninguém passa necessidade? Quem aqui acha que não tem necessidade? Quem aqui conhece absolutamente a vida do irmão que está ao lado e acha que ele está de boas? Quem aqui está assim super enganado pelas fotinhos do Instagram? O cara posta foto lá encostado no carrão. Então, as pessoas têm necessidades. Você pode ofertar para suprir essa necessidade. Você pode ofertar para as missões. Aqui no Brasil, nós não somos perseguidos. A perseguição à igreja aqui, ela é política e ela é leve. Eu posso usar uma camiseta de Jesus. Às vezes eu vou ser cerceado de falar de Jesus, como no meu trabalho, que não pode falar de religião. Aí a gente fala escondido. Mas não pode falar. Agora, sim, nós estamos longe de ser igreja perseguida. Alguém já foi preso? Alguém foi torturado? Alguém teve o olho furado? Alguém teve a garganta queimada? Tem cristãos sofrendo isso. Há 2 semanas atrás, um pastor foi metralhado. Alguém foi metralhado aqui? Nós não somos igreja perseguida. A sua oferta
vai sustentar missões. A sua oferta vai acalentar um pouco essa dor que essas pessoas passam. A sua oferta vai levar o evangelho a algum lugar que você não vai. Porque você não pode, porque não é o seu chamado, mas é o de alguém, e ele está lá. E a sua oferta pode alcançá-lo. E aí ele vai alcançar alguém que está lá para ser alcançado. Amém? É investimento no reino. É muito parecido com o 5, mas é investimento no reino. Quando você investe no reino, uma casa bem arrumada, com um bom som, com um microfone para falar com vocês com algum conforto, com uma câmerazinha para transmitir para outras pessoas que estão assistindo em outros lugares, que alguém pode copiar o link e mandar para alguém. Aliás, vocês já fizeram isso? Copiaram o link de uma pregação e mandaram para alguém? Isso também é ser cristão. Isso também é divulgar o evangelho. Então você pode investir no reino. Quando você vai ali e compra um pastel da cantina. É simples, não é? Não precisa fazer todos os itens, mas faça algum pelo menos. E é uma prova de fé. É uma prova de fé. Quando você oferta voluntariamente, quando você traz um dízimo, e você experimenta na sua vida o que a pastora falou, da alegria daquelas pessoas que trouxeram o dízimo e viram resultado, viram o devorador repreendido, viram transformação nas suas finanças, algum conforto, algum provisionamento. Você está fazendo prova de fé. Você está dizendo, ao contrário do que esse mundo fala, eu acredito, eu vou depositar aqui um valor que eu sei que vai fazer diferença para o reino. Amém? Vamos ficar de pé? Você vai apresentar diante de Deus a sua oferta. O seu tempo, o seu coração, como aquele menino que queria ele mesmo se ofertar, você pode se ofertar. E aí Deus pode falar assim, vou te chamar para isso. Você pode pôr no seu coração, encher aquela sacola laranja. Você pode pôr no seu coração, ser fiel no dízimo. Você pode pôr no seu coração, passar toda semana aqui na igreja para orar com alguém. Melhorar a sua comunhão com Deus no horário da manhã, da tarde ou da noite. Melhorar a sua comunhão com seus familiares. Agora é o momento da sua oferta. Pai, diante de Ti nos colocamos. Senhor, e queremos